Agora eu estou indo para Brasília, porque a gente tem uma boa notícia para os empresários que foram afetados pelas chuvas fortes aqui no estado. Quem traz a boa notícia é Danila Bernardes. Traz as informações, Danila. Muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você, para quem nos acompanha. Pois é, os empresários vão ter aí um benefício, que foi um pedido feito pela deputada federal de Santa Catarina, Júlia Zanata, para a Receita Federal, para que os pequenos empresários desses municípios que foram pelas chuvas em Santa Catarina, eles possam ter a prorrogação no pagamento do imposto, que é aquele Simples Nacional. Isso vale, gente, para os microempresários, microempreendedores que têm o MEI, né? Que eles também precisam pagar todos os meses aquela taxinha do MEI, então também vai ter a prorrogação. Já saiu a portaria confirmando, então, esse benefício, mas tem que ser, então, para aqueles municípios que foram atingidos pelas chuvas. Então, com essa mudança, o que acontece? O pagamento desses impostos que ia acontecer nos próximos meses agora, novembro, final de novembro, dezembro e janeiro de 2024, vai ficar para maio, junho e julho de 2024, do ano que vem. Mas, lembrando, só vale para aqueles 133 municípios que decretaram aí a situação de calamidade. Então, as parcelas nos próximos 3 meses ficaram, então, para o ano que vem, ajudando, dando uma folga, né, já que vários setores da economia foram atingidos e tiveram prejuízos por causa desses fenômenos, né, Márcia? Muito triste, né? A gente vê as imagens, a moça ali chorando. Realmente os prejuízos foram enormes, mais de 900 milhões de reais, fala-se. Ô, Danila, vamos encerrar a semana falando da reforma tributária, passou pelo Senado, voltou para a Câmara, mas já tem um monte de especulação sobre como a reforma tributária vai afetar o nosso bolso, o nosso dia a dia. O que você apurou e o que você já pode dividir com a gente? Pois é, Márcia, é tão difícil mensurar isso ainda, né? Um tema bastante complexo, justamente porque muita coisa ainda vai ser definida posteriormente por meio de leis complementares. O que significa isso? Que vão ser projetos apresentados pelos parlamentares, vai ter discussão, vai ter votação e vai ser anexado. Aí vai fazer parte, então, dessas mudanças do sistema tributário do Brasil. O que foi aprovado até agora é o texto base, né, dessa PEC, dessa proposta de emenda à Constituição. Nós conversamos com alguns especialistas para já dar aí, mensurar aí o que pode acontecer, né, algumas expectativas que pode acontecer a partir desse sistema começar a valer no país, mas a gente lembra que é um sistema que vai ser implantado aos poucos, que vai levar um tempinho ainda para ter realmente mudanças. Mas preparamos uma reportagem, você confere agora. Esse emaranhado de fios aí, que ninguém sabe onde começa e onde termina, representa bem o sistema tributário do Brasil hoje. É praticamente impossível saber quanto se paga de impostos em um produto de supermercado ou em uma roupa, calçado e medicamento, por exemplo. Eu não sei discernir o que é imposto ou o que realmente é o preço. A reforma tributária aprovada no Senado esta semana veio justamente para dar essas respostas e simplificar o processo. Mas o que está avançando no Congresso Nacional pode chegar aqui no comércio e nos serviços que usa com impactos significativos, bons e ruins. Alguns setores da economia podem ter aumento de impostos, outros redução ou até mesmo a isenção da carga tributária. É o consumidor que vai sentir todas essas mudanças ao longo dos anos. Para entender, a proposta de mudança dos impostos é a seguinte: 5 impostos viram 2. O IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS, Programa de Integração Social, e a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, passam a ser o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Já o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é municipal, se tornam o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O cálculo dos pagamentos leva em consideração o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, com uma alíquota de 25%. A PEC não definiu
mas o governo trabalha com estimativa de 27,5%, o que deve ser colocado em uma lei complementar. O setor de serviços pode ser afetado com o aumento da carga tributária. Este economista da Federação das Indústrias de Santa Catarina explica por quê. O que é que a gente tem hoje? Tem um sistema tributário em que os produtos são muito tributados e os serviços pouco tributados. E isso o que a gente vai ter a partir da reforma tributária é uma isonomia. Todo mundo vai pagar mais ou menos a mesma coisa. Qual é o impacto disso? Quem consome muito serviço vai ter um pouco mais de preço. Quer dizer, o preço dos serviços vai aumentar um pouco. Quem consome mais produtos vai ter uma melhora, porque os produtos tendem a cair de preço. O texto base da reforma tributária trouxe isenção total ou menores taxas de tributação em itens como a cesta básica, serviços de saúde, dispositivos médicos e de acessibilidade para portadores de deficiência, medicamentos e também a compra de automóveis por profissionais ou pessoas com deficiência ou no espectro autista. Para esta economista, a ideia da reforma tributária é não ter aumentos, mas ainda tem muitos pontos para serem definidos. O objetivo não é haver um aumento de cobrança de imposto, assim como ainda também não ter ainda a redução, mas sim a simplificação. Posteriormente, quais que vão ser os setores de fato beneficiados e como detalhes vai estar por vir, o que vai ser definido e o que vai ser sentido na prática por cada um dos setores. Tá, e claro, a gente vai continuar atualizando vocês sobre tudo isso, porque ainda vai passar pela Câmara dos Deputados a reforma tributária, tão esperada e tão importante reforma tributária.